Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos continuar a resolver o exame de admissão de Física do ano 2021. Neste vídeo, começamos a nossa resolução com o exercício número 20. A informação que nós temos para o exercício número 20 diz o seguinte: uma certa massa de gás ideal passa por uma transformação isobárica. Quais os pares de pontos, temperatura e volume que podem representar esta transformação? Então, de princípio, nós devemos pensar no seguinte: sempre que um gás passa por uma transformação isobárica, isso significa que sua pressão é constante. Então, se sua pressão é constante, o volume será igual a N vezes R vezes T dividido pelo P. Visto que pressão é constante, então esta razão também vai ser uma constante. Logo, volume será igual a uma constante qualquer K vezes a temperatura. Logo, o volume e a temperatura estão relacionadas através desta expressão. O que acontece nesta expressão é que o volume é diretamente proporcional à temperatura. O que quer dizer que se o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar. E se o volume diminuir, então quer dizer que a temperatura também vai diminuir. Então, essa expressão é que relaciona a temperatura e o volume para um processo isobárico. Então, olhando para as nossas opções, se nós, por exemplo, duplicarmos o valor da pressão ou o valor da temperatura, se nós duplicarmos o valor da temperatura, quis eu dizer, o valor do volume também deve duplicar. Então é isso que nós devemos ter em nossa mente para escolher a opção correta para o número 20. Então na linha A nós temos o valor da temperatura é de 4 no início e passa para 8. O que significa? Significa que o valor da temperatura duplicou. Uma vez que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, então significa que o valor do volume também deve duplicar nessa transformação. Mas não é o que se verifica. Nós saímos de 2 para 3. Então não houve duplicação do valor do volume. Logo, a opção A está incorreta. Passamos para a linha B, em que nós temos o valor da temperatura, 2 no início, e passa para 4. O que isso significa? Isso significa que o valor da temperatura duplicou. Logo, o valor do volume também deve duplicar. E é exatamente isso que acontece na linha B. Nós tínhamos o valor de 4 e este valor passou a ser 8. Significa que passou a ser o dobro daquele que nós tínhamos no início. Então isso significa que a expressão correta ou a equação correta, a opção correta, quis dizer, seria a opção B para o exercício número 20, porque é essa equação que traduz, ou essa relação que traduz diretamente o enunciado para este processo isobárico. As outras opções não cumprem com este requisito, logo elas estão incorretas. Passamos agora para o exercício número 21, em que nós temos o seguinte enunciado: uma carga elétrica igual a 20 nanocoulombs, é deslocada de um ponto cujo potencial é de 70 volts para outro cujo potencial é 30 volts. Nessas condições, o trabalho realizado pela força elétrica do campo foi igual. Então, neste caso, nós temos uma carga, e esta carga é igual a 20 nanocoulombs, que é deslocada de um ponto, que poderemos chamar de ponto A, cujo potencial no ponto A é igual a 70 volts, cujo potencial no ponto A é igual a 70 volts, e o valor é de ser deslocado para um ponto B, cujo potencial é 30 volts, e pede-se saber o valor do trabalho realizado pela força elétrica do campo nesta situação. Então, o trabalho realizado pela força elétrica será igual a carga vezes a variação da tensão ou do potencial, ou igual à diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, o trabalho vai ser igual a carga vezes
o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, ou o contrário. Então, o trabalho vai ser igual à carga, que é de 20. Neste caso, não precisamos converter, visto que todas as nossas unidades nas nossas opções estão em nanojoule. Então, não há necessidade de transformar para o sistema internacional o valor da carga. Vamos manter assim como o valor da carga se apresenta, 20 nanocoulombs. Então, 20 nanocoulombs vezes a diferença de potencial, que é 70, menos 30. Então, o trabalho vai ser igual a 20 vezes 70 menos 30 será igual a 40. Então, 40 vezes 200 será igual a 800 nanojoules. Então, este é o resultado do número 20. Neste caso, desculpe, o resultado do número 21. Neste caso, seria a opção A. Passamos agora para a resolução do exercício número 22. No exercício número 22, temos a seguinte informação. Uma certa carga de 2 vezes 10 elevado a menos 7 encontra-se isolada no vácuo, distante 6 centímetros de um ponto P. Qual a proposição correta? O vetor campo elétrico no ponto P está voltado para carga. Então, olhando para esta opção não está correta, porque sempre que as cargas positivas criam um campo elétrico, este campo elétrico afasta-se da carga, ou seja, não está voltado para carga. Se fossem cargas negativas, são as únicas cargas que criam um campo elétrico que converge, ou seja, que está voltado para carga, ou seja, que entram na carga. Então, a opção A está errada. Passamos para a linha B, em que disse que o campo elétrico no ponto P é nulo porque não há nenhuma carga elétrica em P. Então, uma carga não precisa estar no ponto P para criar um campo elétrico. Simplesmente, pelo fato de estar próximo a este espaço, esta carga cria o campo elétrico no ponto P. A única situação em que o campo elétrico vai ser nulo é quando o valor da distância é muito elevada, que tanto é que se aproxima ao infinito. Só nesta situação é que o valor do campo elétrico vai ser zero. Então a opção B também está incorreta. Passamos para a linha C, em que disse que o potencial elétrico no ponto P é positivo e vale 3 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, esta parte em que se diz que o potencial elétrico é positivo está correto. Agora, o que devemos confirmar é se 3 vezes 10 elevado a 4 volts está correto ou não. Por que digo que está correta a parte que diz que o potencial elétrico vai ser positivo? Porque o potencial elétrico está a ser criado por uma carga positiva. As cargas positivas criam potenciais elétricos também positivos. Então, o que nos resta aqui é determinar o valor do potencial elétrico para ver qual vai ser a opção correta. Isto no número 22. Então, nós temos como dados uma carga que de 2 vezes 10 elevado a 7 coulombs, menos 7, desculpa, cria um potencial elétrico a uma distância D igual a 6 centímetros. Então, pede-se saber o valor do potencial elétrico neste ponto P. Primeiro temos que transformar os 6 centímetros para metros. Transformando de centímetros para metros, ficamos com 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aplicando a fórmula para o cálculo do potencial elétrico, o potencial elétrico criado por uma carga é igual a K vezes a carga dividido pela distância que separa o tal ponto da carga. Então, o potencial elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, este K é uma constante, né? Que é sempre igual a 10 vezes 10 elevado a 9. Vezes o valor da carga, neste caso, que vai ser 2 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse 9 vezes 2 será igual a 18 vezes 10 elevado a 2, dividido por o 2 que nós temos aqui é subtração do 9 por menos 7, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o potencial elétrico será igual a 3 vezes 10 elevado a 2,
este 10 que está aqui embaixo, uma vez que nós temos divisão de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes, mantemos a base, que é o 10, e subtraímos os expoentes. Então vamos ter menos 2. O potencial elétrico, neste caso, será igual a... O potencial elétrico será igual a 3 vezes 10 elevado a 4. Pois menos vezes menos dá mais, e 2 mais 2 será igual a 4 volts. Então este é o potencial elétrico, e nesse caso é a opção C. Então a opção C é a opção correta para o exercício número 22. Passamos agora para o número 23, em que nós temos a seguinte informação. Um corpúsculo de 0,2 gramas eletrizado com carga de 80 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos varia sua velocidade de 20 metros por segundo para 80 metros por segundo. Ao se deslocar do ponto A para o ponto B de um campo elétrico. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, neste caso, nós temos uma carga cuja massa é de... Número 23, temos uma carga cuja massa é igual a 0,2 gramas. E esta massa desloca-se, e essa massa está eletrizada, esta carga está eletrizada, ou esta partícula está eletrizada com uma carga igual a 80 vezes 10 elevado a 6 coulombos. Menos 6 coulombos. Varia sua velocidade de 20 metros por segundo para 80 metros por segundo. Então, a velocidade deste corpo passa de 20 metros por segundo, chamaremos esta de velocidade inicial, 20 metros por segundo, para uma velocidade final de 80 metros por segundo. Então, pede-se neste caso o valor da diferença de potencial entre os pontos por onde se deslocou esta carga. Então, para nós determinarmos o potencial, primeiro precisamos lembrar que quando há deslocamento de uma carga de um potencial para o outro, significa que as forças eletrostáticas envolvidas neste processo realizam um trabalho que pode ser calculado como sendo trabalho igual a carga vezes a diferença de potencial entre os tais pontos A e B. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual a trabalho dividido pela carga. Então, o nosso único objetivo é determinar o potencial. Então, para isso, primeiro precisamos determinar o trabalho. De acordo com o teorema de variação de energia cinética, sempre que uma força é aplicada a um corpo e esta força altera a velocidade do corpo, então significa que esta força realiza um trabalho que pode ser calculado como sendo trabalho igual à variação da energia cinética. Então significa que o trabalho neste caso será igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, o trabalho será igual, energia cinética é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, neste caso, já temos a expressão para determinar o trabalho realizado pela força eletrostática. Então, primeiro, para isso, temos que converter este valor da massa, que está em gramas, passando para quilogramas, fica 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então, considerando isto, também teremos trabalho igual a massa, que é 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Como temos o valor da massa nos dois membros, colocamos este valor em evidência junto com o 2 que está no denominador. Então, ficamos com 2 aqui, abrimos parênteses, o valor da velocidade final, neste caso, é 80, então ficamos com 80 ao quadrado, menos o valor da velocidade inicial, que é 20 ao quadrado. Então, o trabalho vai ser igual. Neste caso, teremos, transformando isto para a notação científica, ficamos com 2 vezes 10 elevado. Deslocamos a vírgula uma unidade para o lado direito, então significa que diminuímos uma unidade no nosso expoente. Então, ficamos com menos 3 sobre 2 vezes 80 ao quadrado vai ser igual a 6.400. Menos 20 ao quadrado será igual a 4.000.
Desculpa, será igual a 400, não 4.000. Então, o valor do trabalho será igual, este 2 e este 2 simplificamos, ficamos simplesmente com 10 elevado a menos 3 vezes 6.400 menos 400 será igual a 400. Então, o trabalho vai ser igual a 400 vezes 10, desculpa, será igual a 6.000, não 400. 6.000 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Então, este é o valor do trabalho. Então, agora para determinarmos o valor, o valor da diferença de potencial será igual, neste caso, a trabalho, que é igual a 6.000 vezes 10 elevado a menos 3 joules, sobre o valor da carga, que é 80 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual. Este 0 e este 0 simplificamos. 600 dividido por 8 será igual a 75 vezes 10. Aqui temos divisão entre duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Menos 3 menos 6. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual a 75 vezes 10. Menos vezes menos dá mais. Menos 3 mais 6 será igual a 3. Então, menos 775 vezes 10 elevado a 3 será igual a 7.500 volts. Então, este é o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B. E neste caso, no nosso exame, este valor pertence à linha C. Passamos agora para a resolução do exercício número 24, em que nós temos a seguinte informação. A diferença de potencial entre os pontos A e B da figura é de 12 volts. Então, nós temos, nesse caso, uma diferença de potencial U entre os pontos A e B igual a 12 volts. A corrente que flui entre os pontos A e B é de 3 amperes. Então, a intensidade da corrente entre os pontos A e B é igual a 3 amperes. Sendo assim, a resistência tem um valor de... Neste caso, pede-se o valor da resistência. Então, para nós determinarmos o valor da resistência, para nós calcularmos o valor da resistência, suponho que eles pedem o valor da resistência total do circuito. O valor da resistência total do circuito será igual a R total igual a U AB dividido. Neste caso, o valor da resistência entre os pontos A e B será igual à tensão entre os pontos A e B, que é de 12 volts, dividido pela corrente entre os pontos A e B, que é de 3 amperes. Então, a divisão entre esses dois números será igual a 4 ohms. Então, neste caso, a resposta correta seria a resposta E. Passamos agora para a resolução do exercício número 25, que vai ser o último exercício deste nosso vídeo. O exercício número 25 tem a seguinte informação. Seja F o módulo da força entre duas cargas pontuais separadas por uma distância R. Entre os gráficos representados na figura, aquele que melhor representa a relação entre F e R é. Então, neste caso, o gráfico que melhor representa a relação entre R e F é a seguinte. Devemos partir da informação de que a força F entre duas cargas é igual a K vezes o módulo da carga 1 multiplicado pelo módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Ou R, neste caso, seria o R ao quadrado. Então, uma vez que
A força e o deslocamento são grandezas inversamente proporcionais. O deslocamento não. E a distância entre as cargas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o valor da distância, menor será o valor da força. Mas esse decaimento não é um decaimento linear. É um decrescimento considerando o expoente 2. Então, neste caso, a opção que melhor representa a relação entre a força e a distância é a opção B. Visto que nas outras opções nós não temos uma relação de proporcionalidade entre a força e a distância. Então, neste caso, nós vamos considerar a opção B como sendo a resposta certa. Uma vez que quanto maior for o valor da distância, o valor da força vai diminuir. E por causa disso mesmo é que a opção correta é a opção B. Espero que vocês tenham gostado da explicação dada neste vídeo. Desculpem-me por qualquer embaraço que tenha ocorrido durante a gravação do vídeo. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam-se no canal e partilhem com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos. Muito obrigado, até a próxima aula.